Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família nessa semana toda especial. Um prazer receber você aqui com a gente, viu? Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol. Estamos juntinhos em mais uma tarde. Ô, coisa boa. Ô, de casa, estamos chegando nessa semana que tá espetacular. Eu tenho aprendido por demais. Se você tá chegando agora, Carol, essa semana tá falando do quê para alguém que perdeu esses outros dias, depois vai acompanhar no nosso NT Play, mas a gente tá fazendo uma semana especial. Como que funciona? SOS Família. É isso. Então, sua família tá à deriva aí por diversas questões. Olha, nós falamos aqui sobre traição, nós falamos aqui sobre abuso sexual. Hoje nós vamos falar sobre um tema pra lá de importante. Vamos falar sobre a codependência emocional. O que é negócio desse? Como é que é? Codependência, na verdade, é o seguinte, a pessoa, você sabe que, olha, a gente tem que ajudar o próximo, tem que ter esse espírito especial, sim, okay. Tá tudo tranquilo, mas a codependência é justamente, ó, se você pegar a questão ali da frase, ela usa a fragilidade do outro para se apegar justamente, aquela questão de salvadora e tal, né? Pegar aquela situação do adicto, por exemplo, que quebra tudo. Síndrome da mamãe. Síndrome da mamãe. Síndrome da mamãe, eu tô ali, meu marido, não vou abraçar. Ele joga. Não, ele tem essa dificuldade de cuidar dele. Tem violência na relação, mas faz parte do conceito dele. Ele aí tá doente. Ele tá doente, apanha, sofre. Mas por que uma pessoa aceita viver nessas condições? O que passa nessa, quase que, parece até uma crença limitante, né? Mas é patológico, né, Carol? Com certeza, viu? Será que essas mulheres escolhem esse tipo de pessoa? Será que elas atraem esse perfil? Será que isso acontece de forma consciente ou tá no inconsciente? Daqui a pouco tá de novo numa relação na mesma maneira, o mesmo perfil, com a mesma dependência. Nós vamos falar aí sobre mulheres e homens, né, casais aí, que muitas vezes se posicionam desta forma com o outro, né? Então eu quero cuidar dele, eu quero acolher ele precisa de mim, ó, ela precisa de mim, mas é porque ela é doente, ó, aqui tem um problema. Agora Carol e Cris bagunçou tudo, porque eu tinha uma noção diferente. Falava Será que é ruim cuidar eu olhava e falava que guerreira, nossa, olha que coragem, mas a pessoa não tem que ter coragem? A pessoa não tem que amar o próximo, mas até que ponto é amar o próximo nessas condições? E outra, a pessoa que está apanhando, será que é um plano também? Tem gente que mistura um plano de Deus, a pessoa está apanhando em casa. E tem gente que usa essa crença limitante para ainda dar mais voz e vez para esse tipo de condição, Carol. Não. Vamos mudar essa chave aí? Tem especialista para te ajudar hoje. Hoje nós vamos sair desse contexto, vamos compreender, vamos diagnosticar, vamos entender. Será que eu estou vivendo isso aí? Porque às vezes não jogou pro consciente, não tá sabendo. Será que eu tô vivendo essa realidade? Será que essa é a realidade da minha família? Eu tô achando que eu tô cuidando, mas na verdade eu tô dependente emocionalmente dessa pessoa aqui? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Tem especialista, tem dinâmica, tem você aqui conectado com a gente. Nós vamos pro intervalo, quer? É rapidinho, já tem uma história, hein? Boa. Todo dia, o pessoal da produção aqui, meu Deus do céu, a gente mergulha na história para entender um pouquinho mais, até trabalhar nossa empatia e às vezes fazer sentido, como a Carol falou, no consciente. O rápido é rápido intervalo ou demora muito? Isso, gente, aqui ó, um estralo de dedo, a gente tá de volta. Até mais. Muito bem, estamos de volta e aqui é direto, hein? Vou perguntar para você aqui, porque a gente está em casa. Família é isso aí, é por isso. Você se considera uma pessoa dependente emocional ou lida com uma pessoa nesse sentido? Ou tem essa codependência e não sabe onde começa o amor e o carinho pelo próximo, a empatia, e aonde tem esse transtorno, Carol? E às vezes, Cris, está lidando com uma situação difícil em casa, tem um adicto em casa, né? Uma pessoa dependente de álcool, drogas, enfim, não importa. O importante é que você compartilhe com a gente a sua dificuldade, tem especialista aqui para te ajudar, e se você foi uma pessoa que, olha, vivi isso aí, dê a volta por cima. Identifiquei, eu já resolvi essa situação, conseguimos lidar. Olha, hoje nós temos uma nova vida, houve cura nessa casa. Então você pode compartilhar com a gente também. Que número, Cris? Fácil. DDD 12 98315 0249 é o nosso WhatsApp, tá passando aqui. Já deveria estar no seu celular. Pois é. Mas como a gente ama, vai dar tudo certo. Agora vai ser o momento que você vai pegar o celular desse menino que tá aí. Seu netinho dominou, tá no game, você dá aqui pra vovó. Bota que participar um pouquinho. Vai fazer beijo, você vai lá abraçar, vai dar tudo certo. DDD 12 98315 0249, cara. Pronto. Lidando com os codependentes digitais, né? Também. As crianças primeiro e depois... Parece perder um braço de celular. Daquela bichinha, criança sem celular. Depois tá com aquele bruxismo de noite. Isso aí, arranhando o dente. Parece que tá roendo a cama. Tem lá em casa um tipo desse. Tem, lá em casa também. Enfim, tem que ter outro programa aí, esse negócio. Eu consulto grátis aqui, já economizo. Faço eu um monte também? de pergunta. Imagina. Eu tenho que participar das pautas também de terça-feira para me fazer umas consultas grátis. Tá pensando o quê? É isso mesmo, minha situação é essa. Então, eu quero
e aqui Uma né? pauta que tem a ver assim, Não sei o quê. analisando a vida de um menino de 6 Vamos anos. extrair o dente e Eu tal. tenho uma Ciso. lista para 2022. Tem uma Vamos lista juntar. também. Vamos juntar. Boa. Vamos aproveitar. Quais especialistas você É precisa? para acrescentar aí isso. 2022. Só com o pastor Edemar, nós podíamos fazer um mês especial. Um mês. Só que o pastor disse, não, o pessoal realmente me aproveita, né? É culto de manhã, no almoço, numa consulta, vem aqui, depois tem live e durante o carro ele dá uma consulta de novo. O pessoal aproveita. Quando um profissional Suga. é bom, Você acha que ele vai voltar quando? Quando é assim, é maratona. Ele sai aqui assim com o olho fechado aqui, ó. Mas feliz por Uva estar passa cumprindo. vai sair. Traído. Eu já trouxe minha listinha ontem. Boa tarde, E a pastor. ainda avisou, não ofereça atendimento individual. Cuida somente dos programas de... Nós saindo daqui, ele falando assim, olha, minha esposa, depois ela fica, nossa, parece que não sobrou nada pra mim, gente. Extraíram tanto o menino tá aqui, ó, caído, mas muito obrigada, viu? Quero agradecer publicamente aqui a Yara, porque as esposas, olha, elas dão o sangue ao entregar um pouquinho do marido, uma semaninha ali já é muita coisa que eu sei, entregou aqui pra gente, mas tá sendo uma bênção, graças a Deus. Obrigado mais uma vez. É isso. Ela merece, ela é muito Merece. é um doce. Até queríamos trazê-la um dia aqui nessa semana. Verdade. Mas alguém tem que Mas não deu cuidar dos certo. deveres, né, da casa. Revezamento. Ela, querida, muito obrigado. Você está sendo ótima. Essa sua generosidade me deixa mais tranquilo, senão eu estaria preocupado. Você é ótima, você é fantástica. Na minha ausência, eu acho que até faz melhor. E essa é uma relação de parceria, né? Que é totalmente o contrário daquilo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre dependência. Qual é a diferença entre, não, eu estou sendo parceira, auxiliadora, não, eu estou sendo codependente dessa pessoa aí? Bom, na parceria, você nunca depende do outro para ser ou fazer alguma coisa. E na dependência ou codependência, você precisa do outro ou você não existe. Então, você pega a necessidade do outro como se fosse você a solução. Na verdade, é você que precisa disso, do ponto de vista patológico, do ponto de vista de uma situação mal resolvida. Ou você tem a sua e joga o tempo todo em cima dele quando ele sai de casa, se no caso da mulher, no caso do homem também, né? Quando ela sai de casa ou quando ela atende a alguém, é como se roubassem algo dele. Então, se você achar que o serviço do seu esposo, da sua esposa, estão tirando algo de você, isso é sinal de que você não está bem na relação emocional com esta pessoa. Porque isso não pode acontecer. Inclusive, alguns fazem esse mesmo jogo de dependência com relação aos filhos. Se a mãe ou o pai der muita atenção para a criança e ela sentir, ou ele sentir, que está sendo tirado dele ou dela, essa criança acaba sendo um competidor. E a gente encontra adultos, adolescentes na faixa de 17, 16 anos, com uma competição clara com um dos dois, que foi considerado quem roubou dele o outro. E era, na verdade, uma relação de dependência emocional. Ou não deixou que ele ou ela desenvolvesse a identidade dela, assim, daquela de ter assim... Dentro da relação. Dentro do relacionamento. Essa é uma das consequências, não deixar o outro desenvolver. Mas, às vezes, um está assim e o outro não sabe que ele está assim. Então, você está com um doente nesse sentido e o outro bem. Então, essa relação é a mais complicada, porque o são, ele vai percebendo que o outro pendura muito nele, ele acaba usando o desprezo ou a indiferença como forma de tratar. Porque uma coisa que ele não quer é acariciar o capricho, como se fosse um capricho, né? O capricho dela eu não vou acariciar, o capricho dele eu não vou acariciar. Então, como resposta inconsciente, ele dá o desprezo ou o isolamento. E como desenvolver, pastor, doutor, esse limite, porque em todo relacionamento há um desenvolvimento de um ter a imagem do outro, de desenvolver aptidões que o outro tem, características que o outro tem. Com certeza. Isso é natural, né? É, uma troca. E quanto mais o tempo passar, mais isso se Ficam funde. até parecidos. Exatamente. Né? Falam parecidos. Então, como entender esse limite para não entrar nesse aspecto de codependência? Então, se isto que você faz, você não depende que o outro seja só seu, já é um sinal positivo. Não é o único, mas é um grande sinal. Eu posso liberá-la para minha filha, para o meu filho, para o neném, para o adulto. Eu posso liberá-la para minha cunhada, que é a irmã dela. Eu posso liberá-la para alguém
e ela não vai fazer essa diferença gigantesca na minha vida. Eu posso ter o meu marido, por exemplo, aquela mulher que está ligada em dependência emocional do seu marido, ela tem um dispositivo que ela liga onde ele vai para o trabalho. Eu aceito. Algumas, as mais graves, nem isso eu aceito, mas é muito raro. Ela aceita. Ela colocou um programa que ele vai para o trabalho, ele vai sustentar a casa, tudo bem. Mas ele saiu do trabalho, ele tem que estar aqui, porque ele é meu. E se ele for carente, se eu considero que ele é carente, que eu tenho que cobrir a famosa mãe que se mencionou ali, sou a mãe dele, sou a cuidadora dele. E às vezes está um caso de um indivíduo que a esposa, que a mãe deu muito... Ela anulou a criatividade da criança. A superprotetora, agora eu estou lidando com o indivíduo. Ele tem esse problema e ele cai nos braços de uma mulher com essa situação de síndrome ou de manifestação da dependência emocional. Ela cobre ele pela carência e isso faz bem para ele, porque a mãe fazia. Sim. Então, tanto ele no dia que não recebe, não está bem, não está bem, porque não está recebendo, e ele exige, às vezes, de maneira sacrificial. Por exemplo, os dois estão sentados aqui. Vamos supor que a sua posição aqui, do ponto de vista dessa nossa mesa aqui, você está lá, eu sou dependente, o copo, a jarra com a água está ali. Eu falo, você poderia, por favor, me dar um copo d'água? Mas a distância para a mesa é a mesma nossa, minha e sua. Então, o que foi adulado ou tratado com a mãe com muita superproteção, ele se tornou um indivíduo viciado em caprichos, do tipo, eu não vou fazer isso porque você faz, não vou fazer aquilo porque você faz. Tudo é ela que faz. Então, a ponto de quando ele está perto, o copo está entre os dois, e ele pede para o outro servir o copo, e a pessoa que tem essa dependência, ela serve o copo. Porque ela também se realiza nisso. É por isso que é codependência. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta, porque normalmente... Mas só um pouquinho, Cris. Não são todos que têm codependência. Tem a dependência emocional, que é a participação de um só. E eu disse que quando o outro não tem esse problema e nem tem aquela superproteção da mãe, ele vai perceber o excesso de cuidado da outra, ou de solicitação, e vai entender como sendo um problema que não é dele. E está dizendo, você é meio doente, eu sei lá. Então, ele, para não declará-la doente, não ofendê-la, ele isola ou despreza, que é o comportamento. Agora, quando existe esta relação de complementação, aí é a codependência. E, normalmente, a pessoa que tem essa visão, ela valida, tipo, ela acha que, na questão da consciência mesmo ali, ela está consciente que aquilo é amor, porque isso aqui são características de que estou amando. Ela pensa isso, né? Como essa pessoa, porque quando ela diz que é amor, ela não vê problema, né? Como é que essa pessoa vira a chave? Ela faz uma comparação com outro relacionamento, ou mesmo assim ela fala, olha, isso a pessoa não ama, porque amar mesmo é estar perto, é estar ali, é fazer isso, e ela submete a algumas situações que normalmente não envolvem o sentimento mesmo, né? É um pouco pior que isso, Cris. É um pouco pior. Porque, na verdade, ela faz isso, mas ela quer uma reciprocidade. Ela está dando tudo de si. Jamais o outro vai poder dizer que ela pisou na bola, fez alguma coisa errada. Ela está dando tudo de si. Não faz desinteressadamente? E quando ela olha... Não faz desinteressadamente? Não, ela precisa. Ela precisa, ela tem um interesse. Ela precisa do reconhecimento, mas ela não sabe disso. Para ela é dedicação absoluta. Daquilo que você falou, uau, isso é amor, eu estou me dedicando. Quando ela olha ao redor dela, ela está numa festa da família, um encontro familiar ou de amigos, e ela vê o que as esposas, se for a mulher, né? Ela vê o que as esposas fazem com seus esposos e o que ela faz. Você já tomou água, amor? Quer um suquinho? É um salgadinho? Vai um cuidado. A ideia aparente é de zelo e proteção, mas na verdade é controle, em certo sentido. Quando esse estado de dependência emocional de uma... Vou pegar só um caso para não ficar... Uma mulher, por exemplo, quando ela tem esse estado, normalmente ela tem um componente na sua personalidade que faz ela ser assim. E ela precisa da retribuição, que seria não necessariamente fazendo a mesma coisa, mas, aliás, ela nem precisa fazer, mas o reconhecimento, o aplauso e, inclusive, divulgar isso. A falta desse reconhecimento, porque o outro não está pedindo, o outro está até meio cansado. A falta desse reconhecimento ou qualquer queixa do outro, mas você é mal agradecido. Como é que você faz uma coisa dessa? Você é mal agradecida. Como é que você faz uma coisa dessas comigo, entendeu? Então, essa condição, ela não tem noção que faz isso. E o que a levou para fazer isso? Ela tem consciência de que ela se dedica absolutamente para ele, ela não ouça.
E o que a levou para fazer isso? Isso tem um conjunto de causas. Porque teve algum a maior parte gap disso, ali, né? É lógico que isso aí, prontamente, eu tenho, pelo menos o meu trabalho, eu tenho constatado que não vem do casamento. O casamento potencializa. Dependendo do cônjuge que esta pessoa encontra no caminho, ele potencializa o que ela tinha na sua trajetória, que vem de duas fontes. A hereditária, que é como ela se sente, e o potencial que foi acentuado pelo tratamento dos pais. Uma coisa bem comum, por exemplo, uma criança, o Cris, pequenininho, ele tem uma tendência de ser um indivíduo extremamente pegajoso, que é aquele que tem uma dependência da atenção permanente. E tem uma mãe com esse perfil. Então, ela cobre o que ele tem. Ou seja, ela alimenta o que ele tem. Quando ele cresce, o que ele já lhe seria natural fica acentuado. Quando eu encontro com ele na terapia, ele fala, não, eu sou assim porque a minha mãe é desse jeito. Eu falo, não, peraí, você não é por causa da sua mãe. Você é porque você tem tendência. Agora, sua mãe acentuou. Mas o que causou, na verdade, o exagero, o aumento disso em você? Porque você aceitou o que ela fez. Por que você aceitou? Porque era confortável para você. Você deliciou-se com aquilo e daí você curtiu. Na medida em que você aceitou e repetiu, vira hábito. O hábito faz parte do seu caráter. Quando é parte do seu caráter, você não consegue perceber erro. Porque o caráter nosso é a definição moral de cada pessoa. Então, o certo e o errado, o justo e o injusto, o bondoso e o cruel, está tudo no nosso caráter. Quando eu assimilo a repetição de um ato que considero correto e ela vira parte de mim, se alguém condenar isso, está me condenando. E eu não reajo bem. Por isso que Jesus deu a recomendação, não julguem para que não sejam julgados. Não condenem, deixem a Deus o juízo. Por quê? Porque eu olho a Carol, não concordo com a ação dela, com a conduta, o comportamento, e eu condeno a pessoa dela, porque eu estou condenando a intenção dela. Mas, na verdade, vou chamar uma palavra que não é bom usar. Mas, assim, a coitada, olhando do ponto de vista da inconsciência, ela está fazendo algo que precisa ser socorrida, só que não desse jeito. Ela precisa ser ajudada. E provavelmente, de um modo geral, os cônjuges não conseguem oferecer essa ajuda, por estarem envolvidos. Tem que haver a interferência de um profissional que ajude essas pessoas a voltarem ao seu estado original e descubram isto. Uma terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa. Posso citar para vocês um caso concreto. E eu quero que você cite esse caso, sabe quando? No próximo intervalo. Você está achando o quê? Sensacionalista? Imagina! Que isso, menina? Tá falando isso de mim que nada. Não fala isso de mim não, hein? Não, é para você ficar aí? Não trocar de canal? Não, se quiser ir. Mas ele só vai falar o caso depois do intervalo. Então, se fosse você, eu ficava aí e voltava, tá? É rápido, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa, tema fantástico. Cris, eu quero saber daquela pergunta do pastor. Ficou, né? Vai esperar mais um pouquinho, porque ele vai responder, porque a gente vai analisar uma história. Carol, história da Cássia, justamente dessa codependência, e você vai entender um pouquinho mais. Vamos mergulhar nessa história, e depois o pastor vai complementar essa pergunta com você através dessa história, que pode ser a sua, de algum conhecido, e a gente vai refletir juntos. Cássia, vamos lá conhecer essa história. Meu nome é Cássia e eu me casei há 11 anos com quem eu achei que era o homem da minha vida. A gente tinha tudo para ser feliz. Temos um trabalho estável, nossos filhos são ótimos. O problema é o vício dele na bebida. Você não acha que já é cedo demais para isso? Amor,
Me deixa em paz, Cássia! Mas eu não me preocupo só comigo. Nossos filhos estão crescendo, tendo que perguntar: cadê o papai? E eu preciso sempre inventar histórias e desculpas. Mas eles já são grandinhos, eu sei que eles percebem que não tá tudo bem. Me sinto muito sozinha. Como se eu fosse viúva de marido vivo. E para piorar tudo, ele passou a ser agressivo. Agora, quando ele chega bêbado, eu sinto um alívio. E ao mesmo tempo sinto muito medo. Fico feliz de tê-lo em casa com vida. Mas ele fica irreconhecível. Grita muito, me xinga, me humilha. Teve uma vez que ele voltou da rua que foi a pior. Eu cheguei ao extremo de precisar me trancar no banheiro para me proteger. Me dá um beijinho, Cássia! Me dá um beijinho, Cássia! Me dá! Acho que eu nunca fiquei tão apavorada na minha vida. Depois que ele volta ao normal, me pede 1000 desculpas. Diz que me ama, que vai mudar, mas se eu o convido para ir à igreja, procurar ajuda, alguma coisa assim,
ele já reage mal. Não quer de jeito nenhum. As promessas de mudanças que ele me faz estão cada vez mais sem significado. Ele não toma nenhuma atitude que me dê um sinal de que as coisas vão realmente ser diferentes. Mesmo assim, eu crio esperanças. Quero crer que vamos conseguir voltar a ser o casal que a gente já foi um dia. Mas aí eu me frustro, porque na mesma semana ele apronta. Deus sabe o quanto eu já lutei pelo meu casamento. E eu não sei mais se está valendo a pena. Muitas vezes falei em divórcio. Só que eu só ameaço, eu não cumpro. Não tenho coragem. Fico me perguntando, será que Deus me escolheu para resistir e ajudar a salvar ele? E se eu me separasse, estaria desistindo? Estaria sendo fraca? Por favor, me ajudem. Impactante a história da Cássia. Quem sabe a sua história, né? Você está aqui assistindo a gente nesse momento, está emocionada, está percebendo que pode ser que você esteja numa relação de codependência. E o pastor ele vai falar um pouco sobre os tipos de codependência, mas eu queria somar esta pergunta. Quando é que eu sei, né, que de fato a minha postura não está auxiliando o outro, mas alimentando esse processo? E só vou acrescentar, pastor, na pergunta dela, também para você abordar, porque você é um especialista na área que tem uma formação também teológica, né? Além da área da psicológica. Essa visão equivocada que a gente tem no processo salvífico, né? Então, eu só queria que você acrescentasse aí até onde vai também minha ação nesse processo salvífico, né? Então, nós temos que sempre lembrar que uma pessoa que tem uma característica patológica, ela está inserida num condicionamento mental consciente, baseado numa influência, numa intervenção, numa motivação inconsciente. Esse inconsciente não foi atendido e ele se manifesta desta forma. O subconsciente, que é o centro do critério de julgamento da pessoa, está contaminado por isso aí. Então, toda vez que não vem aquilo que ela espera, para ela, realmente, houve uma negligência. Então, no caso dele, né? Você está analisando ele. Não, estou analisando o seguinte. O mais comum do dependente é que ele precisa e pede que o outro viva em função dele. Agora, naquela pessoa que ela se dedica de maneira doentia, que se coloca numa condição de escrava, como ela está se mostrando ali. Eu acho que no caso da Cássia, existem elementos espirituais comprometendo a decisão dela de uma libertação, por exemplo. Porque a ideia do certo e fazer o bem... Por exemplo, olhem que bonito o gesto dela. Até nós que estávamos assistindo, eu pelo menos fui tocado de vê-la, depois de tudo aquilo, sair do banheiro, tirar o sapato dele, colocar uma coberta, cuidar dele. Então, olhem bem, este gesto e estes atos, eles não podem ser condenados ou considerados como sendo a alimentação da dependência dela, emocional. Esses atos são atos realmente de valores muito elevados, importantes e profundos, que ela recebeu provavelmente pela educação religiosa que ela tem. Os valores morais que foram passados para ela são muito fortes. E isto é um gesto bonito, em que Jesus diz, aquele que te persegue, você ore por ele, aquele que te pede uma coisa, você dê mais. Então, essa entrega em favor do outro que te persegue é uma entrega que tem que ser feita consciente. Ela não é doentia, ela não é patológica, ela não é prejudicial. Quando eu decido, por exemplo, a pessoa me provoca e eu decido não brigar com ela por minha própria escolha, isso é bom para mim, porque eu estou resolvendo um problema do meu egoísmo,
o problema da minha tendência de ser, digamos assim, expressar a minha raiva, estou controlando a minha raiva, se eu tomo essa iniciativa, isso é bom para mim. Agora, quando eu não consigo não tomar essa iniciativa, eu estou preso a um condicionamento emocional que é patológico, que vem provavelmente de uma psicose acrescentada, desenvolvida através do processo. Então, vamos pegar a sua pergunta, então, para a gente poder entender. Essa pessoa que precisa muito, não é o caso da Cássia, que precisa muito da atenção do outro, essa pessoa, ela desenvolveu essa dependência absurda do outro. Ela corta compromissos. Ele ia sair para uma reunião na igreja. Não, de jeito nenhum, você não pode ir na reunião na igreja. Então, ela cria, ela manipula, ela chantageia. Não é o caso da Cássia. Ela manipula, chantageia, ela pede que o cônjuge fique, porque que você vai fazer uma coisa dessas comigo, e as crianças, e usa recursos que possam fazê-lo, fazer o outro comparar valores. O que você vai fazer não pode ser mais importante do que eu estou precisando que você faça. Mas, na verdade, ela está controlando ele, porque é nisso que ela se sente segura. Ela ou ele, que tem a proporção é menor dos homens, mas há homens também assim. Então, agora, no caso da Cássia, tem uma história diferente, né? Ele é o agressor, ele é o indivíduo que tem uma dependência química forte com relação ao álcool. É um assunto que tem que ser tratado. Eu quero deixar claro para todo mundo. É muito fácil condenarmos o viciado, o dependente químico, é muito fácil. Mas nós não temos condições de julgá-los e condená-los se nós nunca trabalhamos com eles para ver o que eles passam e o que passa-se na cabeça deles. O senso de realização de um problema não resolvido psicológico daquele indivíduo que tem a dependência química é real. É real. E quando ele foge da realidade através do uso da química, é uma libertação. Ela é temporária, ela é falsa, artificial. Quando retornar ao estado sóbrio, é pior do que antes, mas aquele momento do efeito alcoólico ou do efeito químico produziu para ele um estado de alívio e até de prazer. E esta realidade nós não podemos esquecer. Porque isto trai o dependente de que aquilo é totalmente ruim. Porque a sensação não é ruim, a sensação é gostosa. O preço que ele paga quando passa o efeito da droga ou do álcool é caríssimo, mais alto do que antes. Mas entre aquele tempo e esse tem um estágio, tem um gap, tem um intervalo. Esse intervalo para ele é buscado. E quando ele promete, não vou mais, é verdade. Isso não é mentira. Mas na medida em que o corpo dele começa a exigir a satisfação daquela... Por isso que é dependente químico, né? Começa a exigir aquilo, pedir aquilo, ele sai desesperado como se fosse morrer. O desejo, né? E por isso que o prazo vai diminuindo. O desejo, né? Cresce e a vontade fica enfraquecida. A vontade coopera com a busca porque ele acha, se eu não tiver, eu vou morrer. Então, e aí, do outro lado, você tem... Aí o caso da Cássia, então, que vai se tornando dependente dessa situação. Mas eu queria concentrar no dependente químico, porque as pessoas entendam. Não é uma questão de conversar com ele. Para de beber, amor. Você não viu o que aconteceu? Se bateu o carro, se bateu em mim, se quebrou as louças, fez não sei o quê. Esta conversa está sendo feita com o indivíduo em estado consciente. E ele não estará em estado consciente quando estiver sob efeito químico. A parte primeira que o drogado e o embriagado perdem é a parte moral. É a primeira parte. O que é a parte moral? O senso de certo e errado. Ele perde isso. Então, falar com ele agora, que ele está sóbrio, de uma coisa que ele fez quando não estava, mas quando ele começou a beber, ele estava. Mas a razão que ele começou não produziu a quebra de nada. Era uma satisfação de um prazer e de uma necessidade que ele construiu no corpo dele de que precisa. Então, recomendação somente desse parêntese. Pegue o seu familiar que tem dependência química e coloque em ajuda profissional urgente. Ele não terá, em sua maioria, não terá condições de sair disso sem ajuda profissional e mais, profissional adequada. Não é qualquer profissional. Ele tem que ser um especialista de tratar com essas pessoas, porque senão o efeito sobre ele pode até ser pior. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, doutor, a primeira coisa que a Cássia tinha que fazer é tomar consciência disso.
Porque ela pode sentir culpa. O Não. encaminhamento dele seria uma Isso, solução. Porque ela vai se Agora tornando estamos nela. dependente, né? Agora estamos nela. Ela ter consciência de que todas as tentativas que ela fez foi de um ser que ele se transforma depois que a química entra. Onde ele tem aquela vontade sóbrio, mas o desejo é muito maior pelo condicionamento que ele tem sobre a química. A gente vai passar, desculpa, a gente vai passar para a Cássia, mas só para deixar um ponto importante, a Organização Mundial da Saúde diz que a dependência química não é aquele, porque a gente tem uma ideia, né, de quem é o dependente químico, aquele que está jogado na sarjeta. Não, eu não estou jogado eu estou aqui na minha casa, tal, não bato, não brigo, né? Não, eu tenho família, eu tenho funcionalidade, eu trabalho, eu exerço. Não, o dependente químico é aquele que consome, digamos assim, eu estou falando o álcool, vamos focar aqui no álcool, aos finais de semana. Então, aquele que consome 1 ou 2 durante a semana, né, aqueles ml, né, 200, 400 ml na semana, já é um dependente químico. Então, é importante focar nisso, porque às vezes ninguém se torna um dependente e que perde a funcionalidade bebendo horrores, né? Ou não, toda a satisfação. Não, é sempre pouquinho, vai de início. Toda a satisfação de um prazer que é pernicioso, toda a satisfação regular é dependência. É isso aí. E aí eu aproveito minha pergunta. Regular, ele precisa. Ele fala, mas eu só tomo 3 vezes por semana. Mas é 3 vezes por semana e se dizer não, tem briga. Então, veja, é regular, é dependente. Aí eu aproveito não tem nada a ver com a bebida, mas só dessa dependência que traz prazer regular. Se aplica também a indivíduos que têm obsessão por compra, por endividamento? Veja, porque tem psicologicamente, porque ele pode causar um problema familiar que vai gerar uma dependência também. Só queria saber se psicologicamente... Sim, mas aí nós é melhor não entrarmos, ela tem um outro viés. O que teria uma relação com isso aqui é o indivíduo que tem a tendência... Sexual? Ou a dependência, não necessariamente somente do álcool, mas, por exemplo, do vício da masturbação. Okay. Ele tem uma relação parecida com a do dependente químico, que ele vai. É só você analisar o seguinte, o dependente químico ele começa com drogas mais leves, vai aumentando, aí naquela mais forte ele aumenta a dose, e aquela dose não satisfaz mais, ele aumenta mais. Por isso que o alcoólico, ele vai chegando a um ponto que ele bebe todo dia em grande quantidade, porque o nível de resistência dele, do corpo dele, é maior do que a satisfação do vazio que vai sendo colocado pela química que cria a dependência dentro dele. Então, a impulsividade para a compra, nós estamos num outro segmento que nós não vamos sair para lá para a gente poder permanecer nesse aqui. Então, a Cássia, por exemplo, quais são as razões pelas quais ela fica presa a ele? Vocês perceberam a fala dela? Ela disse assim, ele é um marido bom, quando ele está sóbrio, ele é um marido bom. Então, foi com aquele marido que ela casou. E ela tem uma tristeza de se separar daquele marido, porque ele é bom, ele é um pai bom, ele não atraiu, ele não é infiel no sentido sexual, ele atraiu no sentido de dedicação, porque quando ele se dedicou à bebida alcoólica, ele saiu dela. Mas esse indivíduo, para ela, nesse primeiro caso, estou analisando assim superficialmente, que ela não é minha cliente, mas assim, ela não tem forças para sair de uma relação de um cara que de uma parte do tempo ele é bom, e ela não tem nada contra ele. E quando ele se manifesta daquele jeito, é um travestido, ele não é aquilo. E ela começa a desculpá-lo no íntimo dela dizendo isso. Então, a minha recomendação para as mulheres e para os homens que têm uma relação com alguém que o prejudica e você está preso a ele, no primeiro estágio, nesse primeiro momento, se você tem uma visão dessa pessoa, de uma pessoa boa, aproveita esse momento da pessoa boa e coloca em tratamento. Não vai sair sem tratamento. Que fique isso bem claro. E, em alguns casos, a necessidade de internação, com clínicas próprias que podem dar a essa pessoa condições de recuperação. Porque o que você mais encontra, por mais de 20 anos, eu dei curso de recuperação para alcoólicos no meu trabalho. E você conversar com eles dói o seu coração, porque eles estão lá porque querem, estão buscando outro tratamento. E você conversa com eles, não é o que eu quero, não quero isso. Mas ele vai voltar para o mesmo ambiente, ele vai voltar a beber. Ele vai voltar às mesmas circunstâncias que levam-no a se sentir inferior, porque o vazio que existe nessa pessoa não é físico, ele é psicoemocional. E ele é preenchido com satisfação física, que ilude, porque tira ele do real, ele entra num estágio porque a embriaguez é um estágio
fora da realidade. Alucinação. Então, por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma garrafinha de bebida alcoólica que tem, acho que 75 ml, eu acho, ou menos, ela é bem pequenininha assim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a pessoa podia tomar até 3 e dirigir. Eu cheguei em 2001. E agora, no ano de 2016, 2012, esse índice caiu, isso é por estado, né? Então não dá para se dizer o país inteiro está desse jeito, mas ele caiu em muitos estados para uma garrafinha, porque eles constataram que 2 podem tirar o indivíduo do estado consciente da moral. Por quê? Porque a sensibilidade do corpo A ela é mais frágil do que o corpo B para 5 garrafinhas. Esse cara toma 5 garrafinhas e esse outro toma 2 garrafinhas e o efeito sobre este de embriaguez, de descontrole do seu estado consciente moral é muito mais rápido do que esse aqui, porque o corpo humano não responde igual. Então, a legislação exigiu que fosse reduzido, porque você, colocando a régua mais baixa, você impede que haja esses indivíduos circulando por aí com risco aos outros. Duas garrafas perdem. É pequenininha desse tamanho. E é um grande problema. Olha, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Bora rápido para o intervalo. Eu sei que você está falando abrindo o coração aqui. Na volta, você sentado aqui com a gente. Até mais. Muito bem, estamos de volta agora com uma dinâmica especial para você. Cris, eu quero mergulhar um pouquinho mais nessas crenças desse codependente emocional. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essas características. E como a gente está aproveitando ele demais essa semana, espero que ele volte, que ele não sinta aquele negócio. Olha, como o programa dá uma espremida no Lamarck, eu digo para você, você não está gostando? Você não concorda com a gente que ele tinha que fazer 1 mês de SOS Família aqui? Então tá, então coloca aí no chat, você que está no Facebook, a gente vai conversar com ele, a esposa, vamos fazer uma votação, Toninha aqui, vai dar tudo certo. Doutor, vamos agora essas características especiais, essas crenças do codependente, para a gente poder analisar cada uma delas. Acertou no nosso ensaio? Vamos ver se o nosso imã vai funcionar aí, doutor? Vamos lá. Começar? Pode virar, parece aqueles programas que tem. Atenção, vai rodar nesse momento. Exato. Lamarck, rode a nossa característica. Então, veja a imagem. O que você consegue entender com essa imagem? Gente, não é que ele vendeu bem, não é que ele vendeu bem. Se eu deixá-lo, ele vai morrer. Então, é a ideia de que é ela... Onde é que eu estou? Na 3 aqui, ó. Na 3. A ideia de que é ela que dá condições para ele. Isto é, ele precisa de mim. Então, essa sensação desta pessoa de que a dependência do outro faz com que ela seja importante, está na sua própria dependência. Ela precisa se sentir importante para poder se sentir realizada. E é por isso que ela diz, se eu deixar, ele morre. Quer dizer, veja só, ela é tão importante que a vida dele depende dela. Isso é uma falsa ideia. Ainda que possa ser útil o serviço de apoio, suporte que o cônjuge dá para o outro. Isso está tudo bem. Agora, ele não pode ser um vínculo que neutraliza os seus direitos pessoais e principalmente a sua dignidade. E o importante dizer que uma crença, meu querido, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela está lidando com uma verdade para ela. Porque a crença limitante é essa. Você pega aquele efeito placebo daquele remédio que não tem nada dentro, mas a pessoa acha que tem, toma, e até a questão psicossomática, a sensação de que a dor passou. Então, existe um respeito para com isso, mas é uma inverdade. Aí que está essa crença. Faz uma análise na sua casa. Doutor, posso virar o meu aqui? Pode virar o seu. Dá uma olhadinha nessa figura aqui, você que está aqui, tá? Agora eu acho que essa aí devíamos deixar por último. Por último? Eu queria fazer um uso dela por último. Então vamos fazer o seguinte, quem é que manda aqui? Lamarck. Vamos para frente. Vamos para frente aqui, vamos dar um passo. Nossa, gostei do meu Lamarck. Aqui é o programa. Vamos para frente agora, Lamarck. Vamos deixar essa aqui, ó. Essa aqui por último, não que a gente seja sensacionalista. Então vou fazer diferente. Escolhe, Lamarck. Isso aqui que você manda. Qual que você quer agora? Dessas crenças aqui. Eu acho que nós viríamos para esta aqui. Do meio? Esta aqui. Do meio? É. Essa aqui, então? Isso, essa aqui. Vou virar, então, atenção, figurinha, e tem tudo a ver, tá? Ele escolheu. Está ligado à anterior. Está ligado à anterior, ele está fazendo uma questão aqui, um storytelling. Vamos lá, vamos virar, atenção, o que vem por aí. Não se preocupe, eu cuido disso. Automaticamente coloquei em mim essa responsabilidade e a missão de tomar conta. Até a pessoa que necessita do problema, ela continua dependente e aí cria-se a codependência. E continua não precisando fazer nada. Você está dispensando o outro de qualquer responsabilidade. Ainda que entendamos, como vimos na outra sessão que nós estamos conversando, no outro momento,
que a pessoa realmente está fora de uma situação de solução sozinha. Sim, mas você, esposa ou marido, você não é o terapeuta do seu cônjuge. E se você estiver envolvido com uma relação de codependência, você vai torná-lo cada vez mais viciado, porque a sua condescendência com ele liberta-o de responsabilidade e esforço. Para vocês entenderem como isso é importante, deixa que eu cuido disso. Um pai com um filho nos Estados Unidos, na área de Washington, ele era dependente químico de drogas, ele foi pego pela polícia americana, drogado, no carro, com posse de droga, foi preso. O pai foi para libertá-lo, pediu a minha ajuda, ele tinha uma certa dificuldade com o inglês, eu fui ajudá-lo. Trabalhamos, o menino foi pago a custódia dele, foi libertado. 6 meses depois, esse menino foi preso, rapaz de 26 anos, foi preso de novo, o pai pediu de novo, eu socorri. Na segunda vez eu avisei para ele, uma terceira vez eu não te ajudo. E veio uma terceira vez, aproximadamente uns 8 meses depois. E eu disse para ele, eu não vou ajudá-lo, para o pai. Porque se eu o ajudar, você não ajuda o seu filho. Ele estava, na verdade, acobertando, deixa que eu cuido. Então, a polícia, a justiça não pôde fazer nada. Esse pai, com dor, com lágrimas nos olhos, ele falou, você tem certeza? Eu tenho certeza. Nós vamos visitá-lo na cadeia, mas não tire. Esse rapaz ficou preso 4 meses. Não é muito tempo, mas é uma eternidade para quem vive em liberdade. E dentro da cadeia, conversando com um indivíduo que estava lá, ele falou, você tem um privilégio que eu não tenho, vou ficar preso 6 anos. Aproveita bem isso. Na conversa com outro presidiário, ele saiu e se tornou um indivíduo realmente com muito mais força e determinação. Às vezes em que ele se encaminhou para aquela direção, a força que fazia ele voltar não era o conselho do pai, não era a advertência, olha, você vai ser... Não, era a experiência que ele teve na prisão. Então, na verdade, esta mulher que diz isso, ela tira do indivíduo o senso de responsabilidade que o levaria a buscar ajuda. Porque, na verdade, a maioria deles não quer ajuda. Eu saio disso sozinho, eles dizem. Porque essa fala aqui, essa fala não é do dependente, é do familiar que está cuidando dele. Gente, é forte demais, forte demais. Agora, Lamarcia, eu tenho uma dependência aqui do relógio. Mas eu quero ver se agora a gente consegue conduzir esse momento aqui com essas frases. Vamos terminar? Não terminar não. Eu preciso, eu também quero ler essas frases, eu quero te ouvir. A gente já pediu até mais tempo aqui, tá? Ok. Uma fofoquinha interna aqui. Então, mas vamos lá. Vamos para essa próxima aqui. Qual que você quer? Você quer essa ou essa aqui? Não, então vira essa aí, pode virar. Ok. Esta frase, ela tem um componente diferente dos outros, porque ela é o mais forte de todos para me iludir. Essa aqui. Logo ele vai parar, aí a gente vai ficar bem. Esta frase é muito ouvida, eu não sei se vocês todos já ouviram na televisão, esta frase é muito ouvida quando a pessoa, quando ele é denunciado, é preso, e ela tira a pessoa daquela condição, protegendo. Não, vai ficar tranquilo, e, tipo assim, eu acredito nele. Eu também acredito nas pessoas, na boa intenção dela, em estado sóbrio. Quando ela está fora da sua sobriedade, qualquer intenção não tem valor nenhum, porque ele não tem como executar, ele está fora de si. Então, cuidado, isso é uma armadilha. Boa. Sua. Bom demais. E aí essa questão toda porque envolve sentimento, né, Lamarques? A pessoa está ali, ela está sóbria e você falou ali, ela casou com aquele ali. Exato. Então aquela lembrança viva de quem ele era, a convence e dá esperança. Mas também ela não dá condições aqui, ó. Não deixa, ela faz tudo. Atenção. Ele tem que sofrer as consequências. Exatamente. É parte do processo. Atenção aqui, mais um ponto, mais uma crença limitante aí do codependente. Eu posso esperar, ele é prioridade. Então, eu queria usar uma frase que ajuda a gente a entender essa frase aí. Humildade é um atributo que é uma virtude. Eu decido ser humilde numa situação em que nós tínhamos um embate, uma diferença. Ser humilhado é a permissão que eu dou do outro de diminuir quem eu sou. Então, quando a pessoa diz... Você poderia pegar para mim a frase de novo, essa aqui? Vamos focar aqui, ó. Eu não sei quem está com... Vamos, já vai focar aqui. O povo é rapidão, ó. Eu posso esperar, ele é prioridade. Então, eu estou abrindo mão nesta frase, esperar, ou eu posso, melhor de tudo, estou dizendo, eu não tenho valor, eu não sou importante. Eu não sou importante é a perda da dignidade. Qualquer indivíduo que abra mão da sua dignidade está abrindo mão do mais importante valor que dá significado à sua existência. E nenhum ser humano é saudável sem o senso de significado atendido.
Há crianças de 20 anos que, quando eram pequenos, não tiveram esse senso. E eles entram para o casamento sem esse senso de significado. Essa pessoa é muito forte candidato para ser essa que vai dizer, faz o que você quiser, eu te protejo, eu espero. Eu espero significa eu não mereço. Ela foi ensinada quando era pequena nesse referencial dado pelos seus pais. Não foi atendida a sua necessidade de significado. O senso, ele é importante. Olha que ele é bonitinho. Olha a sua nota. Seja lá qual for o senso de valorização, o comportamento de valorização, o senso de significado nessa criança foi construído. Ou não. No caso do casamento, a pessoa que chega a esta frase, provavelmente ela já vem de lá com essa dependência, com essa carência, com essa necessidade. E essa linha lógica aqui, né, Lamarques, tem a validação espiritual, porque Deus fala que nós temos que nos amar também nesse sentido. Exatamente. E aí a gente encaixa o E conceito eu não consigo de amar o próximo humildade. se eu não amo a mim Exato, mesmo. não consigo levar o que eu não tenho, e aí se encaixa a humildade daquele que se ama, que entende o outro, cria as condições de melhora, também não tirar as consequências dessa linha pedagógica. Até aqui eu vou, daqui eu não passo, o resto é com você. Tem que dar ao outro a responsabilidade e o senso do dever dele nessa situação. E nesse quesito, eu tiro até um certo contexto do livre-arbítrio, porque eu manipulo situações onde ele se acha que ele tem condições de mudança e eu estou banindo a maior liberdade que Deus nos dá, porque se até fala de obedecer, só obedece quem é livre, né? Exatamente. Muito bem. Agora chegamos nessa... Para os cristãos, para mim, de todas as mulheres que estão sob uma situação de penúria, numa relação de sofrimento e de abuso e de dependência emocional fortíssima, eu acho que esse componente para os cristãos é o mais perigoso nesse sentido, que é quando a gente inclui Deus nas razões da minha escolha ou ação. Muito bem, vamos virar então por que o Lamarck deixou por último. Você vai entender que ele vai costurar todas as outras com essa questão aqui, porque Deus me escolheu para ajudar a salvá-lo. E na verdade essa frase é linda, muito Deus escolhe pessoas, Deus gosta que seja uma ferramenta. Por que ela não faz sentido nesse caso, Lamarck? Inclusive, é muito bom a gente saber que para a pessoa que está perto de mim, minha esposa ou meu marido, saindo fora do ambiente da codependência ou da dependência, o marido e a esposa são as pessoas mais importantes para atender as necessidades do outro do ponto de vista de Deus. Então, quando a minha esposa é amada, ela tem uma relação de amor com Deus muito bonita, porque eu a ajudo a perceber Deus no meu ato por ela. Isso é bonito. E vice-versa, ela comigo. Agora, neste caso, eu estou usando Deus para ser subserviente. Deus nunca mandou que eu seja subserviente, que é quando alguém me escraviza. Ele não permitiu. Tanto é que quando os escravos entravam para a experiência da salvação, ele dizia, escolha você ser fiel ao seu Senhor. Quando o escravo agora decidia, eu vou ser fiel a ele porque eu sou fiel a Deus, a sua relação de trabalho podia ser a mesma, mas a sua relação psicológica com o seu estado de escravidão mudava completamente a saúde desse indivíduo. Parece uma coisa boba, é uma coisa extremamente profunda. Ele decidiu, não, eu estou nessa condição, quando eu me converti eu era escravo, então eu vou continuar nela. Só que agora eu quero servir bem o meu Senhor, porque eu sirvo, servindo a Ele, é como se eu estivesse servindo a Deus. Sendo voluntário, vai como um bem na sua relação com Deus e volta como um bem para você. Este caso não se refere, porque está sendo... Podia voltar aqui para nós, por favor? Está sendo solicitada uma condição que só Jesus pode fazer, salvação só Jesus. Deus me escolheu para ajudar a salvá-lo. Eu ajudo até o ponto em que Ele queira. Ninguém será salvo sem a sua vontade. Eu não consigo ajudá-lo a ser salvo num ponto em que você não quer. Eu vou até o ponto em que você quer. Se você não quer, não há nada que eu possa fazer. E eu, na verdade, não salvo você. Mas posso muito atrapalhar a sua relação com o Salvador. Então, por favor, não se coloque no lugar de Jesus, porque você não é capaz. Só Ele. Agora, se você disser, eu quero ajudá-lo, tire da dependência de você que ficou limitada e que se transformou em uma ameaça para você, ou até um prejuízo real já, e passe para as mãos de quem pode te ajudar. Às vezes, infelizmente, até autoridade. Talvez tenha que ser autoridade. No caso daquele rapaz de 27 anos, teve que ser autoridade. Teve que ser cumprida a lei aí, nesse momento. Exato. Fantástico. Vamos voltar para a nossa sala, Lamarck? Bom demais aqui. Agora, Carolzinha, pastor, povo de casa, com tudo que foi construído desse background do programa, a história da Cássia, as crenças do codependente, eu imagino que o povo de casa não está com aquela vontade de participar. Não imagine não, porque
de fato, eles estão ali participando e muito na tela. Você aqui senta, conversa, abre o coração pra gente. Tem especialista aqui para te ajudar. Tá chegando aqui a Anne Cleia. Olha, vocês passaram o filme da minha vida. Ele é um bom homem, mas o vício no álcool transformou o seu caráter. Não reconheço mais. O esposo que convivo há 26 anos. Não começou assim, né? Ele era um bom homem. E ela diz, ele é um bom homem. E agora o vício transformou essa identidade. Então, a Anne Cleia, para que ela possa entender, você, com todo o seu amor por ele, o conhecimento que tem, esse espírito de tolerância que você está mostrando, parabéns, você não é capaz de ajudá-lo a ter consciência dessa realidade que você tem dele. Sabe quem vai fazer isso? Uma clínica ou um profissional. Se o caso dele não é grave a ponto de ter que ser internado, pelo menos um profissional poderá dizer para ele do amor que você tem por ele, descrever para ele o que ele está fazendo contra si próprio, em primeiro lugar, e ajudá-lo de um jeito que, infelizmente, o cônjuge, o membro da família, Pastor, não consegue fazer. Eu não consegui ouvir todas as suas colocações ali, mas eu acho que uma que eu consegui me deter bem foi essa questão de quanto eu ajudo. Então, se eu falar algo que você já disse, então eu vou aplicar isso de forma espiritual, pensando na observação da Cássia lá no vídeo. Eu sou uma cristã, então se você falou, senão, talvez a grande responsabilidade espiritual que a gente tenha com Independente alcoólico? Alcoólico, exatamente. Ou alguém que gere esse relacionamento de codependência é fazer com que ele busque ajuda e não eu ficar no suportar todo esse período, porque não é esse o plano de Deus, porque eu não estou oferecendo para ele, em realidade, os caminhos que ele precisa. Não é? Psicologicamente é assim e espiritualmente é assim também, né? Sim, se ele não tiver nenhuma consequência, ele não vai ter condições, no estado sóbrio, de ter forças para buscar uma ajuda. Então, se porventura você tiver que reagir de uma maneira agressiva ou de uma maneira buscando autoridade, quer chamar a polícia, num desespero que ele vai atacar seu filho ou vai ameaçar sua própria vida, aí é que vai ficar grave. Então, melhor, antes que isso aconteça, no estado sóbrio, tenha um diálogo com ele, dê o interesse de buscar. E diga assim, eu, inclusive, quero buscar ajuda junto com você, porque eu acho que, em parte, eu posso estar, às vezes, causando essas condições que você revela, mesmo que não seja o caso. Por quê? Porque se ele entender que você também é coparticipante do problema, neste caso, na busca de ajuda, não para o cotidiano. Pode ser que ele se abra para uma possibilidade, porque o maior medo do indivíduo que é dependente é da acusação, da condenação, desculpe, e da prisão. São as coisas que ele tem mais medo. Então, se porventura você se colocar, vamos juntos participar de uma terapia, que nós possamos lidar com isso aí. Eu quero lidar, eu quero te entender, eu quero te ajudar, mas eu acho que você e eu precisamos de um profissional no estado sóbrio, no estado bom, na melhor hora do dia para ele. Essa é a hora de falar, sem nenhuma crítica, não aguento mais, olha o que você tem feito, não fala isso, por favor, olha o que tem feito conosco, ontem você quebrou todas as louças, não sei o que mais, outra vez você me bateu, não cita, não conta. As ações praticadas fora do estado sóbrio, para ele, é como se não fosse ele. Então, para ele, para aquilo, só tem que ter perdão, não tem outra coisa. Então, se você cita isso, você está atingindo no estado sóbrio uma ação que ele praticou no estado de embriaguez. Ao contrário disso, diga, e eu sei que não é o que você quer fazer. Por isso, sabendo que não é o que você quer fazer, eu quero ajudar você a ter ajuda para fazer o que realmente você quer, que é o que você é. Para mim, você é um homem bom. O que você disse para nós aqui, diga para ele. Mas diga para ele no sentido de buscar ajuda. E nunca citando qualquer coisa grave para fazer ele sentir, assim, forte a necessidade de buscar ajuda científica, profissional. Não, não é a gravidade do que ele fez, mas é a gravidade pela qual ele está passando. Isso dá um sentido totalmente diferente e ele se sente acolhido por ela e ajudado por ela.
e não condenado. E tem transformação, tem transformação. Olha, quando você busca ajuda, você transforma a vida dessa pessoa, vai dar tudo certo, hein? Busca lá, força aí, nós estamos juntos nessa. Bora pro intervalo, tá? É rápido, rápido. Na volta tem você aqui, tem mais histórias para serem contadas aqui, para serem relacionadas. E ainda não contou, né? Não contou ainda aqui qual a relação de codependência. Tem aqui alguns itens importantes. Você pensava em sair? Você ia lá agora buscar tapoer na vizinha? Não, você tem que ficar, né? Porque não contou ainda, como é que vai sair sem saber, né? Fica aí então, é rápido e a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Entre Família. Eu quero dar uma dica importante para você. Estou segurando aqui a sua revista, mas eu quero, muito rápido aqui, falar uma situação aqui para você, viu? A revista Sentimentos, a ciência do existir. Aqui você vai cuidar de questões emocionais. A gente está falando de questões, por exemplo, como o alcoolismo. Eu vou te contar uma história muito rápida. Eu cresci numa família que me amava demais, muito querida, mas meu pai ele foi alcoólatra durante toda a minha infância. Toda a minha infância, toda a minha adolescência. E agora, só na fase adulta, é que ele buscou ajuda psicológica e espiritual. E uma pessoa que estava morando nas ruas, chegou ano passado a ir para a Europa. Tem casa, tem carro, tem uma família, reestruturou, buscou ajuda, apoio da família. Reforçou os laços com os filhos. Por que essa mudança foi feita? O que aconteceu nesse caminho para que essa mudança fosse realizada, efetivada? Curasse feridas nos filhos, nos netos e nele mesmo. O que aconteceu? Ele fez um caminho diferente. Você entendeu? O caminho é diferente. O que eu quero falar para você agora é que quando você vai pegar esse telefone para ligar, para pedir essa revista, você está fazendo um caminho diferente. Qual é o caminho que você sempre faz? Eu choro porque ele chega bêbado. Eu grito com os meus filhos, eu reproduzo isso no trabalho, eu me sinto, tenho sentimentos de menos-valia. Tudo isso você faz. O que você vai fazer agora? Eu quero mudar essa realidade em mim para entender como eu posso ajudá-lo. Você vai ligar para agora, para aqui, para a TV Novo Tempo, para pedir a revista Sentimentos, porque aqui tem suporte emocional. Vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão, que eu sei, isso se instala na família daquele que é um adicto. As famílias, os filhos, a esposa, todos precisam de ajuda emocional. Pode ligar agora aqui pra gente, tá? 0 operadora 12 21 27 3121 para você pedir a revista Sentimentos. Você pode pedir também pelo WhatsApp, tá? 12 98244 4449. Aqui você vai ter informação importantíssima para sair da condição em que você está e mudar a sua história. Bora lá? Tamo junto? Vai lá, hein? Depois eu vou cobrar de você se você está fazendo essa ação diferente aí. Pode confiar. Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Bora lá. E é o seguinte, o pessoal de casa continua falando, abrindo o coração. E você sabe, isso é prioridade aqui pra gente, viu? É na tela, gente, aqui? Ou não? Tinha falado de outro aqui. É na tela, né? O povo tá aqui na tela participando. Chegou até uma música musical aqui. Pra Maria. Não, é mais pra acordar. Achou que Maria ia chegar do nada? Não, Maria chega brilhando. Obrigado pela música, pode ter mais até, vamos lá. Eu sou casada com meu esposo há 20 anos. Ele é um marido bom, mais uma vez esse quesito. O problema é a bebida. E com isso, vem as traições, as ofensas com palavras. Eu sinto muito triste, tenho lutado muito por ele, mas ainda não consegui. A missão ainda está sobre ela aqui, né? Trabalha e não deixa faltar as coisas em casa, contudo é dominado pela bebida, me sinto um vazio por falta de amor do lado dele, mas o amo. É difícil. Maria Célia. Trabalho muito por ele. Então, Lucélia. Maria Célia, né? Maria Célia. Eu gostei da sua última frase, mas eu o amo. A dedicação, assim, ilimitada para fazer o outro se sentir bem é uma coisa muito bonita. Mas sempre tem que lembrar o seguinte, Jesus disse, ame o próximo como a si mesmo. Então, se o que eu estou fazendo para o outro está me dando a sensação de realização e utilidade, está muito bom. Mas se está se tornando para mim um sacrifício da minha própria pessoa, estou vivendo na neutralidade, como a outra pessoa falou. Aquela frase foi falada, né? Eu não sou importante, o importante é ele é a prioridade. Então é o seguinte, essa pessoa, o seu marido, você tem uma descrição um pouquinho diferente sobre ele do que foi antes. Porque ele não está só bebendo, ele está também traindo você. Ele está valorizando pessoas, é lógico,
que pelo efeito da droga, da bebida alcoólica no caso, pessoas que deviam ser intimidades que deviam ser só suas, estão sendo dadas para as outras pessoas. Eu concordo com você, ele teve uma transformação no seu caráter, negativa. Mas olha, um aviso para você, sozinha não dá. Se você o assustar dizendo eu vou cair fora, talvez o efeito seja pior, tanto na bebida para ele, como na solidão ou dependência financeira para você. O caminho melhor para você tomar qualquer decisão, inclusive a possibilidade do afastamento dele, é sob a orientação profissional. Não dá para responder pelo canal da TV. Tem pouca informação e muita responsabilidade. Que Deus te ajude. Muito bem. Tem mais participação, hein? Você de casa está interagindo? Na tela. Pastor, está chegando mais uma participação. Ticiane Ribeiro, de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Cresci num lar não cristão e vi a dependência psicológica da minha mãe pelo meu pai. Muita agressividade por parte dele, mas mesmo assim ela não dava um basta. Então, eu acho que neste caso, nós temos duas análises. Uma da mãe dela, só para inserir no nosso contexto, que está bem apropriado, e dela, que hoje está relatando o fato. Porque da mãe, ela está dentro dessa análise que nós já fizemos, coisas muito mais importantes da sua mãe faltaram-lhe como criança, como menina, que a levaram a isso. E outras, provavelmente, a dependência financeira, naquela época, eu estou olhando assim a delta da sua mãe, a dependência financeira era praticamente exclusiva do responsável financeiro do homem. Então, a dependência da mulher, uma mulher que casada perdesse o marido, não tinha ganhos, não tinha onde cair, com crianças. Então, eu acho que tem dois componentes que levaram a sua mãe a fazer isso, talvez uma situação que ela não foi atendida e a fez se tornar codependente, que ele é o dependente alcoólico e ela é codependente emocional, que fez com que ela aceitasse ser agredida e tudo mais, ou humilhada, desrespeitada. Mas também os riscos de ficar sem amparo financeiro e o risco de não poder voltar para casa, que os pais daquela época eram muito rigorosos com os filhos. Casou, agora aguenta, não pode sair não. Eu estou só supondo aqui em torno da sua mãe. Mas você, provavelmente por causa dela, você colheu alguns efeitos na sua formação. Do tipo, eu não vou fazer como a minha mãe, eu não seria assim, eu não permitiria isso. E daí pode ser que hoje, no seu relacionamento, você esteja desenvolvendo alguns medos e reações com o seu... Você não falou nada do seu esposo, só estou dando aqui de graça uma contribuição. E ela pode estar afetando você. Então, faça o seguinte, olhe com o que eu falei da sua mãe, liberte a sua mãe de ter responsabilidade consciente e considerar que ela tem responsabilidade inconsciente. E diga, fazer o quê? Tem que perdoá-los. O mundo daquela época era diferente para que aquele efeito de condescendência e tolerância dela não venha gerar em você uma reação inversa de exigência e de justiça. Você não pediu nada disso, só apenas estou acrescentando. Muito bem. Continuam as participações dessa tarde. Você na tela aqui com a gente, pode chegar. Está chegando aqui e é anônima, não tem problema. O importante é participar. Eu estou vivendo a luta de me libertar da codependência emocional, pois sou casada com um narcisista. É terrível. Quando eu conheci, se dizia uma pessoa e hoje é agressivo com palavras. Me trata com desprezo e silêncio o tempo todo. Não quero mais viver isso. Bom, a nossa dificuldade no contexto em que nós recebemos os conteúdos é a falta de elementos adicionais. Primeiro que a sua versão eu respeito muito, acho que a descrição que você faz é extremamente desagradável, tá? Eu concordo com você. Mas o ouvir a outra parte pode me dar indicações do que ele passou antes e o que ele experimentou no casamento. Por exemplo, só de nós avaliarmos quem dos dois é dominante na relação, se ela é dominadora ou se ele é dominador, já vai dar indicações do porquê que uma pessoa muda o seu comportamento depois que está no casamento. Esse é um elemento importante. A outra parte importante é o quanto uma pessoa envolve o outro, anula o outro,
no nome, na intenção de ajudar, mas limita o desenvolvimento autônomo do outro indivíduo. Eu não estou acusando ninguém, estou fazendo uma análise. E por causa desta ação, por causa desta sobrecarga de controle, dominação, o outro pode se achar, digamos assim, livre no poder, quando está entregue a um hábito que o tira do ar, quer dizer, ele sai do estado sóbrio e ele se esquece de tudo que tinha. A sua realidade é ruim quando está sóbrio. Eu não estou dizendo que seja o caso dele, mas é uma possibilidade. Por aquilo que ele vem trazendo consigo antes de casar e com aquilo que o casamento trouxe para ele. Eu precisaria de mais elementos para analisar. Mas já que você disse isso, eu preciso sair disso, meu conselho, nunca saia sem antes submeter a sua decisão a uma orientação profissional. Vá a um profissional, analise. Permita, não vá apenas a uma análise individual, permita que essa análise seja feita também com o seu marido. Você é a cliente, você é a paciente, não ele. E você diga, a profissional ou o profissional precisa ouvir você, porque o que eu digo necessariamente não tem tudo a meu respeito e você tem informações que eu não tenho. Você poderia, por favor, me ajudar, que quem está precisando sou eu. Com esta indicação ele vai, porque não é ele, e ao ir o profissional consegue fazer descobrimentos que sem ele não faria com tanta facilidade. Muito bem. Doutor, o tempo já acabou, mas eu só queria te fazer uma perguntinha, tá? Sobre a questão de algumas situações que a gente colocou, principalmente envolvidos com a bebida, com agressões físicas, da necessidade de uma orientação profissional, mas a sua visão como terapeuta da necessidade de uma ação legal também, em determinados momentos. Os profissionais da terapia, o aconselhamento, eles têm um compromisso oficial, legal, eles têm que denunciar, se a pessoa não denuncia, caso esteja sofrendo abusos e violências, que ele, profissional, acaba se tornando conivente ou participante no sentido silencioso. Então, é muito importante, em alguns casos, haverá a necessidade da busca profissional, da busca judicial em proteção sua e dos seus filhos. Mesmo neste caso, meu conselho, não faça isso sem orientação profissional. Porque também uma pessoa num rompante de raiva, de ódio, de vingança, pode fazer. E esse não é um meio, não é um motivo que levaria uma pessoa a denunciar o outro. E sim o risco de vida ou a ameaça velada. Ela apanha e apanha de novo, como a nossa ouvinte mencionou, a nossa telespectadora mencionou da sua mãe, que provavelmente a sua mãe apanhou e voltava, apanhava e voltava. Então, nesse caso, esse abuso tem que acabar. Isso está sendo uma coisa... As pessoas que sofrem não denunciando permitem que esse espírito, que esse comportamento seja tolerável e seja dito como normal. Não, não é normal. A tendência do indivíduo pode ser natural, o estado em que ele está pode ser considerado como possível, mas não necessariamente de agressão para os outros, você, seus filhos, quem quer que seja. Então, vamos tomar um pouco mais de coragem. Há mulheres que têm medo. Tome providências de se orientar para isso. Cuide com o que se orienta. Se for procurar advogado, ele vai mandar você ir, para ter um cliente. Tem advogados que têm que te ajudar na hora que você precisa ir. Agora, para decidir ir, procure um profissional da área do relacionamento. Se oriente. E para ir, busque o amparo profissional de um advogado, que é a hora dele. A hora dele não é a hora do aconselhamento. O aconselhamento é um profissional da área psicológica. E na hora do suporte judicial, jurídico, é o advogado. E assim a gente consegue equilibrar. Tudo bem. Meus queridos, eu quero agradecer a você e pedir perdão você que está mandando perguntas. E a única forma que eu tenho de ajudar você é você ficar na live que vai começar após o programa. Cris, aonde? Eu quero participar. @TV Novo Tempo é o Instagram da TV. Terminando aqui alguns minutinhos, a gente já vai pegar você, as suas perguntas. Vamos dar um pulinho lá, @TV Novo Tempo. Lamarques vai estar conosco lá, vou estar com você, mas espera aí. Enquanto isso, né, Carol, a gente não termina o nosso programa assim, né? Claro que não, esse é o momento mais esperado, é o momento que o pastor abre a palavra de Deus para que possamos compreender essa visão bíblica. Mas eu vou fazer um pequeno... Eu não suporto ficar devendo para ninguém. E eu falei que ia contar, é rápido e vai dar tempo. Um rapaz de 26 anos, casado, a esposa não suportava mais, porque todas as decisões dele, ele só tomava consultando a mãe. Eu recebi e disse, eu sei qual é o seu problema. Ele falou, qual? Você tem um amante. Ele se assustou, falou, não tem, eu tenho um amante. Por isso que a sua esposa não está satisfeita. Ele falou, não tenho, eu juro para você que eu não tenho. Ele achou que eu estava acusando. Eu falei, não, a sua mãe é a sua amante. Você continua numa codependência com a sua mãe, por isso você traiu a sua esposa.
Você nunca devia ter casado, você ia continuar com ela. Aí ele se assustou, chorou muito. E chorou pela dor de cortar o vínculo com a mãe. E eu disse para ele, só desse jeito você será feliz e considerar ter participação de vida com outra pessoa. Ele foi para a mãe, confessou para a mãe ficou horrorizada, ficou extremamente brava. Ele disse, mãe, eu sabia, eu já tinha avisado, falei, ela vai ficar muito brava, porque você está tirando o controle dela. Eu sabia que falei para ele que ele ia ficar, ele falou, mãe, eu sei que você ia ficar brava, mas nós dois estamos perdendo, eu não sou seu esposo. E ela era separada do marido, a mãe era separada do marido. E ele corrigiu isso, voltou para a esposa, pediu perdão e a relação tornou-se saudável para ambos. Estou resumindo aqui, só para dizer, existem codependências de outro nível. Pastor. Vou olhar aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Venha, tome e aprenda. Não sei qual é a sua situação, qual é o seu caso, mas o Senhor lhe convida. Agora não esqueça, esse mesmo convite é para aquela pessoa que você precisa ajudar pelo poder de Deus a se libertar. Ele tem que vir, tomar e aprender, senão não há transformação. O Senhor só precisa de um coração aberto para que milagres e transformações aconteçam, mas o coração precisa estar aberto. Obrigada, pastor. É isso. Tá acabando aqui o Entre Família. Daqui a pouquinho o Vídeo Saúde vem na sequência. Você fica ligadinho. O Cris já falou que tá na live. Daqui a pouquinho tá na live, né? Você, Cris? Verdade. Junto com o doutor Edemar Lamarques. Então você não pode perder. E amanhã o assunto é pra lá de importante, hein, Cris? Verdade. Aquele casal que só briga pra cá, briga pra lá. Gente, o negócio é amor, mas o negócio a gente se... Olha, a gente promete que não vai brigar, mas parece que é a gasolina e faísca. Para os filhos parece que é normal, né? O filho já fala, não, acho que é assim mesmo, né? Acho que deve ser essa referência. Eu acho que casar é isso aí. Acho que casais brigam, acho que é normal isso aí. Eu aprendi que é isso? Comum não pode ser... O normal é diferente do comum, né? Isso aí. Apesar de ser natural. E o natural. Aprendi. Pode ser cotidiano, mas isso não é normal. E amanhã nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Entre Família. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau. Espero você na live, hein? @TV Novo Tempo. Obrigado aí pelo Black.